Olá, professores e professoras. Nós vamos iniciar mais um ATPC da ADE de aprofundamento curricular com a temática Registro das aulas dos itinerários formativos no diário de classe. Vamos lá. Opa! O nosso objetivo, né? Como objetivo para essa TPC, é a gente refletir um pouco sobre o preenchimento dos registros de aula no diário de classe. Nós tivemos aí vocês assistiram, né, no início aí do nosso ATPC, né, no Forms, o vídeo, foi sugerido aí o vídeo de Mário Sérgio Cortella, Faça o Teu Melhor. E aí fica essa frase, né, dele, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Né? Então é importante a gente parar, refletir no nosso dia a dia, como que nós estamos fazendo. Tá? Quem não assistiu ainda, né? Dá uma olhada lá, volta, assiste, é muito interessante. Dando continuidade aqui, a TPC geral da DE dessa semana, né, foi sobre o diário de classe online, né? Então, lá na TPC geral nós falamos sobre as resoluções de diário de classe. Então, tem a resolução aí SE 16, 30 de 1 de 2020, que fala sobre os registros legais, aí a obrigatoriedade, né, do preenchimento, e a resolução SE 118, que fala da questão, né, que extingue o diário de classe de papel e reforça a obrigatoriedade, né, do uso dessa ferramenta informatizada. Tá? Então, esse foi um dos pontos que nós falamos, e a gente trouxe aí o passo a passo, a importância, né, dos registros. Então, registro de frequência, registro de aula, registro das avaliações e do fechamento. Tá? Então, tá lá um passo a passo falando sobre a importância desses registros. Aqui no aprofundamento curricular, nós vamos focar um pouquinho mais sobre o registro dessas aulas, né, dos itinerários formativos. Como que está sendo esses registros? Não trouxe aqui para vocês, né? Quando vocês vão lá registrar, aí já estão fazendo, né? Quando clica lá em cadastrar o registro de aula, já aparece para vocês, né? Uma primeira parte aí que já aparece para vocês estarem verificando a data, né? O horário da aula. Então, aqui, ó, nesse print que eu tirei, já aparece aqui o que o professor o que ele já cadastrou, né? Então, quando vocês forem cadastrar, vocês vão sempre verificar o que está em verde, o que já foi cadastrado, qual o dia que ainda preciso. Tá? Aparece aí para vocês a turma, o nome do itinerário formativo, o bimestre a qual está cadastrando, e também para vocês selecionarem o horário desta aula, né? Então, assim, já foi falado, mas é bom sempre se atentar a esses detalhes, né? Porque senão eu clico um horário diferente, eu estou cadastrando a aula aí de o horário de outro colega. Então, a gente se atentar, ok? Quando a gente vai rolando aí, aparece, né, os registros de aula, logo abaixo aparece aqui o campo para conteúdo e habilidade, porém, dos itinerários formativos, a gente tem observado que não vem descrito, né, quais são as habilidades. Vocês têm aí como material de apoio o mapa, né, dos itinerários formativos, e ele vem, né, falando as competências, habilidades a ser trabalhadas. Tá? Então, nós sugerimos que aqui no campo observações, como não tem aqui para vocês clicarem, né, a habilidade, descrever as habilidades trabalhadas nesta aula, tá? É de suma importância o nosso planejamento para as aulas, né? Então, se eu planejei, eu tenho meu plano de aula, quando eu for registrar essa aula que está sendo dada, então eu já tenho ali em mãos quais foram as habilidades trabalhadas, né? Quais foram os objetos do conhecimento aí trabalhados. Tá? Então, aqui no campinho de observação, sempre descrever qual habilidade, não coloquem qualquer coisa, né? Lembrando que esse registro geram dados, geram relatórios. Então, se atentem a esses campos, ok?
Logo abaixo, já é de conhecimento de todos, né? Tem os recursos utilizados aí, que vocês podem estar ticando quais foram utilizados, e também pode estar citando aqui em outros materiais utilizados, como também o material de apoio, o mapa que vocês utilizam. Então, pode estar descrevendo aqui no campo 10. E embaixo, descreva aqui um breve resumo da aula, né? Observando aqui os registros que já foram feitos no primeiro bimestre, a gente observa aí uma grande dificuldade das pessoas escreverem, né? Então, o que que eu vou descrever aqui? Qual foi a atividade que eu trabalhei? Descreva qual foi a atividade, a estratégia que eu utilizei, né? Conta um pouco dessa aula em poucas palavras, não é muito, né? Mas não é só colocar lá a página 5 do mapa, mas assim, que atividade que tinha nessa página 5, né? Qual o contexto? Qual áreas que eu utilizei? Então, façam um breve resumo, mas que tragam dados, tragam informações do que foi desenvolvida nessa aula. Tá? Então, a gente reforça, porque você já tem aí um material de apoio, mas em cima do material de apoio do mapa, vocês realizam adaptações. Então, quais foram as adaptações realizadas? Então, é importante se atentar e fazer nesses registros. E aqui vocês já sabem, terminando, né? É só salvar, ok? Então, nesse momento, né? Nós vamos aí dar algumas comandas para vocês, tá? Então, após esse vídeo, né, vocês anotem aí e aí vão analisar, tá? De acordo com o material de apoio, lá um mapa, quais adaptações foram realizadas no planejamento das suas aulas, né? Visando aí a turma de vocês, a localização da escola, como que foi? Quais adaptações você fez no seu planejamento? Aí, pensando nessas adaptações que você fez no seu planejamento, você realizou a sua aula, né? Aí, olha lá, entra lá no diário de classe online, né? Analise os registros já feitos, né? Estão de acordo com o seu planejamento? Então, o que você planejou, né? O que você executou ali né, na aula, tudo, você registrou de acordo? Faz uma análise desses registros. E ao analisar, identifique, né, os pontos de atenção. Aí, visando a qualidade deste registro, quais são os seus pontos de atenção? O que eu preciso me atentar? Tá? Então, neste momento, terminando esse vídeo, vocês vão ficar com essa tarefa aí, rever os registros que já foram feitos, como que eu digitei, o que eu coloquei, quais são os meus pontos de atenção, o que eu preciso rever, está de acordo com o que eu planejei, mas eu planejei algo e na hora da aula a gente teve que mudar. Ok, mas foi registrada essas mudanças? Tá? Então, a gente vai pedir para vocês fazerem esse movimento agora. E aí, né? Terminando esse movimento, essa retomada, registra aqui para nós quais foram os principais pontos de observação identificados no registro de diário de classe após a reflexão do tema dessa TPC, né? Então, vocês refletiram, verificaram, observaram os registros. Quais são esses pontos de observação que ficou para vocês? Ok? E mediante essa formação, né, a gente falou um pouquinho aí de rever, refletir esses registros. Ainda tem alguma dúvida, né? Qual ponto você ainda tem dúvida relacionado ao diário de classe? Descreva aqui para nós, ok? Então, fica aí esse ATPC de reflexão, né, para a gente rever esses registros. Qualquer dúvida, registre para nós. E ao final aí vocês têm uma avaliação. Tá? Desde já, muito obrigado a todas e todas pela participação. Até mais.